Olá, eu sou o Júnior, mas você pode me chamar de Calu. Eu sou tarólogo, bruxo natural e agora no YouTube para trazer vários conteúdos para vocês. A gente vai falar sobre espiritualidade, magia e muito tarô. Vamos lá? Aproveita então, já se inscreve no canal, dá aquele like maroto e compartilha com aquela pessoa que ama tiragem de tarô. Hoje a gente vai falar sobre o signo de Áries, as energias que rondam aí os arianjos. No mais, lembrando sempre que todos os vídeos são regentes de ascendentes, Lua, Vênus e o Sol. Então se você tem algum desses aí em Áries, pode ficar aí que esse vídeo é para você. Vamos lá? As energias desse mês, elas estão muito voltadas para mudanças, tá? Então a gente vai trabalhar 4 casas, 4 semanas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta semana, o conselho geral e os desafios do seu mês. Vamos lá. O Imperador, a energia do mês para o ariano, a carta do Imperador. Os desafios do mês, 9 de espadas, hein? Primeira semana, 4 de copas. Segunda semana, a carta do Sol. Olha isso, gente. Quarta semana, terceira semana, pendurado. A vida do ariano é muito altos e baixos, né? Vamos confessar. E a quarta semana, o 9 de paus. O que a gente pode trazer aqui para essa tiragem, para as energias do mês de outubro? Ariano, teu mês de outubro tá prontinho para você empreender. Sabe aquela ideia de tirar do papel, fazer alguma coisa acontecer? A carta do Imperador é aquele que traz a energia da liderança, do fazer acontecer, de tirar do papel. É o fogo, sabe aquela vontade? E não tem um signo que seja mais imperadorzinho do que o Áries, né? Então, lembrando que se você tem as regências desse signo no teu mapa, seja na Lua, na Vênus, no Ascendente ou no Sol, começa a dar um pouquinho mais de olhar crítico para as coisas que você de alguma forma não está ouvindo das pessoas. É muito importante nesse mês de outubro você olhar para essa carta do Imperador também para o lado sombrio, que é aquela pessoa que faz sem ouvir, que faz sem perceber, sem estudar. Então, planeja. A faca e o queijo está na sua mão. A carta do Imperador, ela dá essa energia. Então, assim, esse mês é o mês de fazer. Tá com aquele projeto engavetado? Tá com aquele projeto pensando se vai acontecer ou se não vai? Tá doido para trocar de emprego? Tá doido para começar a falar umas verdades? Sente essa energia, Ariano. Nesse momento, ninguém pode te julgar. 4 de copas. Aqui pode me parecer que de alguma forma, se você começar o mês ali sem essa energia, ou sem esse projeto, sem essa vontade, o 4 de copas pode significar uma semana meio tediosa. Então se você tá ali num emprego meio chato, vivendo uma vida meio morna, você pode sentir que as coisas não acontecem da forma como você queria. E o que isso significa? Significa que muitas vezes você pode simplesmente achar que não é para você alguma coisa. Mas o 4 de copas é uma energia que vai te fazer lembrar que você já esteve muito mais parado do que agora. E essa energia do 4 de copas aqui é uma energia que 2 vezes é colocada no teu dia a dia como sendo e aí? Você não tá fazendo porque você não quer, né? Que tal colocar assim um fogo no parquinho de vez em quando? Que tal você não tentar fazer uma coisa diferente? Dá para observar que essa carta aqui é uma pessoa que está ali entediada, olhando para as coisas da mesma forma. Então, pode ser que o seu mês comece ali com aquela energia assim de dar uma animada, né? Porque se nós temos uma carta regente, que é a carta do Imperador no teu mês, e o Imperador é o espírito de liderança, é aquele que faz acontecer, você não pode começar já a semana desanimado, né? Então, a gente tem que olhar em 2 situações. Vamos olhar, então, a carta do Imperador como sendo uma carta que vai reger o teu mês inteiro, ou seja, essa energia da preciso muito fazer acontecer.
ela vai continuar do primeiro até o último dia. E aí, se eu observar aqui nessa carta, essa questão do pensamento estratégico, quer dizer que você vai parar o teu mês inteiro de outubro para mudar radicalmente o teu ano. Sabe aqueles 45 do segundo tempo? A carta do imperador traz essa análise, esse planejamento. O que eu preciso fazer para fazer tudo dar certo? E essa vontade de querer fazer tudo dar certo, relacionamento, financeiro, saúde, amor, tudo, vai querer mandar. Porque o imperador ele tem esse toquezinho um pouquinho de mandão. E arianos, eu sei como é porque eu também sou ariano, tem, né? Também. Então podemos dizer que o ariano na força do imperador não tem quem segure, né? E aí passando nesse momento, quando você entender que tudo isso que você está sentindo sobre esse desejo de controle, um pouquinho de teimosia, e aí você perceber que a carta do 4 de copas, ela tá... Copas é o naipe da água, né? Das emoções. Então, o que é que tá te deixando tão entediado com a vida, né? O que é que tá te incomodando tanto a ponto de você tá ali pensando, tipo... Poxa, que chato. Que chato. O que é que tá te incomodando que você vai mudar? Porque a carta do imperador é a carta da mudança, é a carta do foco, do fogo, da ação. Então, vamos pensar o seguinte, você entrou ali no seu mês de outubro, já pensando, poxa, tô com a vida meio parada, né? Tá tudo meio morno, tá meio chato. O que eu posso fazer para colocar fogo nesse parquinho aí, né? O que eu posso fazer para... E aí você acaba perdendo muita oportunidade porque você tá sempre olhando para expectativas ou para metas inalcançáveis, né? Essa questão aqui do 4 de copas, ela tá muito ligada a focar na parte negativa das coisas, ou na parte impossível, ou na parte inalcançável. E aí, quando você muda essa mentalidade para algo acessível ou próximo daquilo que você pode ter e fazer, porque Ariano é muito bom de conseguir aquilo que ele quer, você recebe ali na sua segunda a carta do Sol. Então ali nós temos uma segunda semana então cheia de luz, de alegria, cheia de boas notícias. A carta do Sol também pode representar aí alguma oportunidade, algum projeto que você deve ter tentado colocar em prática em algum momento e não deu certo, mas agora nesse momento vai brilhar. A carta do Sol é o brilho, é a chama, é o momento onde as boas notícias acontecem. Então, acredita que aquele momento da primeira semana de tédio, pode ser que você esteja fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo que você está fazendo 1000 coisas, essas 1000 coisas não estão satisfazendo você mais. Então, essa coisa de fazer muita coisa, fazer milhares de atividades, achando que aquilo vai te... agora sim, agora eu vou ficar ocupado, Pode ser que não, pode ser que nessa primeira semana você tenha essa necessidade de sentir realmente esse tédio. Porque é justamente o tédio que faz com que o ariano comece a andar com mais força de vontade, porque não tem nada que mude a mentalidade do ariano do que a monotonia. Então, se você pensar assim, pô, se eu tô aqui entediado, não tô curtindo alguma coisa, o que eu posso fazer para mudar? Vem então aí a carta do 4 de copas e fala assim, olha, talvez você está olhando assim muito para essas frustrações, muito pro impossível, muito pro inalcançável e esquecendo de perceber que você é uma pessoa que tem um poder de materialização muito grande, de realização muito grande. O que você vai fazer? Na segunda semana você vai falar, eureka, é isso, olha isso. Eu vou criar novas metas, mini metas, nem que seja diárias. Escreve num papel, sabe? Escreve num papel. E aqui na carta do Sol diz que uma boa notícia está para chegar aí na sua segunda semana, tá? Então aproveita essa boa notícia aí e talvez coloque em prática a carta do Imperador, né? Então se você quiser colocar um projeto no ar, uma viagem, a carta do Sol também pode representar aí alguns encontros gostosos. Então não deixa essa carta do Sol desaparecer, né? Aproveita o que vier, aproveita da forma como você tiver que aproveitar, porque a carta do Sol ela não só significa que você terá boas notícias e alegrias, mas também que você vai se sentir mais complementado, né? Você vai se sentir um pouquinho mais forte, mais alegre, mais motivado, porque a carta do Sol
a vitamina D, né? Então, também aproveita para tomar um solzinho, que nada que uma boa vitamina D não resolva, né? Então, é um momento onde você vai olhar para essa tiragem aqui e pensar assim, poxa, eu tenho pensado numa coisa chamada, será que vai dar certo? E aí a carta do Sol na segunda semana te diz, vai sim. Seja o que for que você está pensando, é sim. Sim, sim, sim. E aí, depois de uma semana assim, ó, lá em cima, nós temos então a carta do enforcado, né? E assim, é muito engraçado porque o ariano tem muito esses altos e baixos, né? É uma semana meio down, outra semana meio up, uma down, up. E é isso que rege o ariano, né? Essa coisa de não manter uma constância. E o mês de outubro também não é constante por aí, tá? Então, vai ser realmente aquela montanha-russa de sempre, mas é uma montanha-russa onde você vai desacelerar, acelerar, desacelerar, acelerar. Porque logo que nós temos aqui a carta do enforcado, a carta do enforcado é aquela carta que fala sobre alguém que está necessitando realmente desacelerar e aceitar. Já fez a plantação, tá ali bonitinha, a semente está crescendo, calma, né? O enforcado ele traz aquela coisa de é momento de você só simplesmente ir com a maré. Não é momento de se debater, não é momento de nadar contra a maré, não é momento de você querer fazer as coisas do seu jeito e aí, sabe? É como uma areia movediça. O momento que você tá ali, você tem que aproveitar para não se mexer, porque quanto mais você se mexe, mais você se afunda, mais você se ferra, né? Querendo ou não. E aí, o enforcado é aquele momento onde você vai ouvir mais o teu interior, mais a tua intuição. Então, a terceira semana, dá uma segurada. A terceira semana, refaz, faz aqueles planejamentos, fala assim, opa, bacana, primeira semana ali eu estava entediado, segunda semana lancei toda a minha energia, agora eu vou descansar, né? Na terceira semana, você não pode simplesmente começar a enlouquecer. Porque como você sentiu uma euforia muito grande, uma alegria muito grande, viu as coisas dando certo, pode ser que você acabe metendo os pés pelas mãos, né? Então a carta do enforcado aqui, ela tá sendo aquele aviso, né? É hora de dar uma abaixada aí na energia, se volta para a tua espiritualidade, para o teu interior, faz aquele momento de você fazer uma meditação, então para que também você não se perca um pouquinho aí nessa história, né? Porque o ariano ele acaba recebendo um pouquinho de poder e já começa a dar uma enlouquecida, né? Então, olha para esse poder como uma coisa, como uma forma de recompensa, né? Agradeça, use esse momento para agradecer. E por quê? Porque nós temos aí um final de mês, né, com o 9 de paus. E o 9 de paus é aquela carta que fala para você, olha, agora é hora de agir. Então, olha como que nós começamos o mês com uma energia ali meio tediosa, aí vai num ápice, depois mais tranquila e mais um ápice, né? O paus é um naipe que fala sobre ação, né? É o elemento fogo, é aquele momento de fazer acontecer. Ou seja, estamos se preparando aí para o próximo mês, vamos fazer acontecer. Não tem mais nada te bloqueando. Se você descansou na sua terceira semana, você está com a energia a 1000. Então é aquele momento de você olhar que não tem ninguém criando barreiras para você, a não ser você mesmo. Então você vai entender um pouquinho mais qual que é a energia de você olhar para uma carta de uma carta do naipe de paus e pensar, é a hora de fazer alguma coisa? Vou fazer. E essa energia do fogo combina muito com o signo de Áries, né? Porque é o elemento fogo. E ao mesmo tempo é aquela carta imponente, aquela carta que fala assim, peraí, se eu ficar parado aqui me lamentando pelo tempo que eu fiquei parado, ou ficar me culpando porque eu simplesmente descansei, então Áries, não se culpe pelo tempo de descanso, porque autocuidado não é só fazer skincare, não é só para tomar chazinho, não, também é descansar e meditar. E quando a gente olha para uma carta do 9 de paus, ela simplesmente tá ali parada com uma cerca minúscula, né? Uma cerca super pequena e pensando, será que eu consigo? Será que eu consigo? Será que vai dar bom? Será que vai funcionar? Então, quando eu olho para essa carta, eu imagino duas situações, né? A primeira situação que pode ser que você crie uma resistência a esse desafio, que é aquele momento onde você olha para
para as tuas decisões e pensar, não sei se eu estou preparado, não sei se eu tenho força suficiente. E aí o universo olha para você e fala assim, que? Você não tem força suficiente? Você tem sim. Você tem força suficiente, inclusive você vai fazer, porque essa carta do 9 de paus é aquela carta onde fala assim, olha, não desista, não desiste agora que, olha, mês que vem melhor ainda. Então, segura essa energia do 9 de paus, faça com que essa energia não saia de você, porque quando a gente tem uma semana tão altos e baixos, pro ariano é tão bom, porque ele se sente vivo. Então, sabe aquele mês que estava faltando para você se sentir vivo o suficiente? É esse mês. E aí, aquele momento de você olhar para uma quarta semana, falando, olha, não desiste não, porque no próximo mês, novembro, tem mais. E novembro vai ser 2 vezes mais do que isso e você vai amar. Porque ariano não foge da raia, não foge de um desafio, né? E aí, a diferença dessas 4 semanas é que uma semana ela é um pouco mais tranquila, um pouco mais tediosa. A outra semana é muito alegre, muito cheia de vida, muito cheia de oportunidades, notícias boas. A outra semana mais espiritualizada, descanso, desaceleração. E aí, quando você sai de uma semana de descanso e desaceleração, talvez você sinta um pouquinho o peso, né? É aquele momento onde o carro começa depois de ter freado, ele começa a acelerar. E você não pode simplesmente pisar no acelerador e já desistir, porque o carro não alcançou, né, aquela velocidade que você queria. Você tem que pisar no acelerador e continuar pisando no acelerador até você sentir que chegou ali a velocidade que você quer, né? Então aqui nesse 9 de paus nós temos essa necessidade de começar a se abrir também, começar a confiar mais nas pessoas, começar a olhar para as coisas de um modo de, se você não consegue sozinho, vai com alguém. Se você não consegue sozinho, peça ajuda, né? É o momento de você realmente não desistir, essa determinação, essa motivação. Pode ser difícil, mas a quarta semana é o momento de você falar assim, olha, eu tô quase lá e agora que eu vou dobrar a minha energia, porque eu sei que novembro vem aí, mas vem com tudo e vem muito bem. E para finalizar, nós temos o desafio ali da carta do 9 de espadas, né? Então, o espadas é um naipe que fala sobre os pensamentos, é o naipe do elemento ar, é aquela carta que traz para você, talvez você esteja no seu maior desafio, seja você ficar tão pendente com as coisas do teu passado, né? Aqui essa carta ela representa muito aquela pessoa que pode demorar para dormir, aquela pessoa que pode ter um pouco de dificuldade de ter um sono saudável, aquela pessoa que fica muito tempo pensando em tudo, em todos, né? E o ariano tem muito disso, né? Essa coisa de trazer para a vida pessoal o problema do mundo, né? Então, essa carta aqui ela fala muito sobre preocupações. E o teu desafio vai ser justamente olhar para as tuas preocupações, né? Porque preocupações é preocupar-se de uma coisa que não aconteceu. Então, o ariano nesse mês vai acabar tendo essa situação, ou pode ser que já venha sendo isso há muito tempo, de se preocupar mentalmente de algo que não aconteceu. O medo nada mais é do que uma predisposição, né, a se proteger. É um momento onde você cria uma coisa na tua cabeça e aquela coisa na tua cabeça te protege de algo ou não, né? E aí nessa situação aqui do 9 de espadas, nós temos um pouquinho de ansiedade, nós temos uma pessoa que está se preocupando com o que o outro está pensando, se preocupando com os resultados, com o perfeccionismo, pensando o tempo todo ali durante o mês, será que eu errei? Será que eu fui isso? Será que eu fui aquilo? E aí vem o perfeccionismo, aí vem a ansiedade, aí vem a autocobrança, e aí o que acontece? O que era para ser uma semana super subindo e descendo, e esse subindo e descendo não quer dizer negativo e positivo, tá? Esse subindo e descendo quer dizer descansa, vai à luta. Descansa, vai à luta. Porque não adianta você querer subir lá no máximo e ficar lá no máximo. Ninguém aguenta o mês inteiro ligado no 220. Sei que a ariano gosta disso, mas não façam porque a saúde mental também é importante. E aí, quando nós temos um 9 de espadas como a energia de desafio, a energia de bloqueio, quer dizer que a única coisa que pode te bloquear do sucesso em outubro, ariano, é a tua preocupação.
é o teu momento de achar que tudo tem que ser perfeito, que você não pode errar, que você não pode simplesmente achar que uma hora vai dar certo, mas a tua cabeça fala assim, mas não vai ser agora, vai ser só o ano que vem, quando você tiver X coisas, vai dar certo. A questão é, medo é ilusão. Dá medo, vai com medo. É isso. É você transformar as ilusões em ilusões, os medos em ilusões. É você olhar para as coisas como se elas não necessariamente precisassem ser parte do seu dia. Aproveita para dormir melhor. Começa a desconectar de coisas que não fazem tanto sentido. Às vezes você está tão ligado em um excesso de informação que isso pode acarretar para você aí uma ansiedade muito maior, tá bom? No mais, as energias desse mês, elas são divididas em 4 semanas, sempre lembrando que se você tem Lua, Ascendente, Sol, Vênus, esse vídeo pode ressoar para você. Essa tiragem é uma tiragem coletiva, então nem sempre vai ressoar para todo mundo. E eu quero saber de vocês, fez sentido para você essa tiragem? Alguma coisa que você ouviu ou sentiu aqui fez sentido para você? Coloca ali nos comentários ali embaixo, eu quero muito saber qual foi a sua opinião. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos conversar aqui porque às vezes eu trago bastante coisa. Eu vou lançar todos os vídeos em uma sequência, tá? Para quem aí é dos outros signos, dos outros 11 signos, não ficar esperando. Então, numa sequência aí de no máximo 4 dias, eu vou lançar todos os outros signos. Mas assim, né? Eu quero que você, se sentiu, se gostou desse vídeo, se achou que alguma coisa que eu falei aqui fez sentido, já curte, compartilha e se inscreve no meu canal para que eu consiga ser entregue para mais pessoas. Fechou? Até a próxima. Beijo, tchau, tchau!